Baza curso de Esperanto de la Espiritisma Centro Ivone Pereira, Rio das Flores, Rio, 2012. Temo em la Espiritisma Centro. Curso básico de Esperanto do Centro Espírita Ivone Pereira, Rio das Flores, RJ, 2020. Tema: no Centro Espírita. Essa gravação tem como objetivo apresentar as respostas dos exercícios das lições de 1 a 5. Portanto, já lembrando, só consulte as respostas correspondentes à lição dos exercícios que você já fez. Ou seja, não consulte as respostas de lições pelas quais você ainda não passou, não estudou. Sigamos então. Aqui deixei a estrutura de apresentação registrada. Tivemos a prece de abertura, malferma, prédio. As características do curso para iniciantes, curso temático, 5 lições, cada lição com esse padrão, texto, gramática, vocabulário e exercícios. Contém uma aula final após as 5 lições, e são as únicas lições que têm exercícios. Lembrando que a 6ª lição, o exercício que se tem é a sugestão de copiar e pronunciar todas as frases que estão escritas em Esperanto naquela lição. E agora, apresentando por essa gravação, aqui no item 6, a chave dos exercícios. Ou seja, as soluções serão apresentadas agora aqui. As recomendações aí ficarão registradas para que você lembre o que deve fazer em cada lição. Quem está na lição 1, é bom rever as recomendações, né? Na lição 1, na lição 2, estão nas lições iniciais. Muito bem. E agora vamos passar às soluções da lição 1. Solvoi de la leciono 1. De novo, solvoi de la leciono 1. A tradução está embaixo. Então, agora seguirão as páginas correspondentes com os exercícios solucionados da lição 1. Então, quem está na lição 1, veja somente essas respostas, somente essas soluções. Vejamos. O que foi pedido na lição 1, leciono 1, foi: volte ao vídeo para copiar o alfabeto e logo após destrave o vídeo. Então, aqui eu indiquei a resposta com essas três reticências em vermelho. A número 2 e 3 também, porque os 3 são para voltar o vídeo, voltar a gravação e reler e copiar o texto. A partir do item 4, temos as soluções em vermelho aqui. Identifique os substantivos no texto. Os substantivos são facilmente identificados porque são as palavras terminadas em "o". São os substantivos terminados em "o". Todo substantivo termina em "o". Todo substantivo termina em "o". Mas a recíproca é falsa, não se esqueça. Nem toda palavra terminada em "o", em Esperanto, é substantivo. Embora, não se preocupe,
são o número de palavras terminadas em o, que não são substantivos, é mínimo. Então, os substantivos terminam em o. Então, facilmente identificado. Essas foram as palavras do texto. Você pode conferir. Enquanto eu comento, você pode dar pausa e verificar no seu caderno se você escreveu essas palavras lá. Por isso, farei breve comentário. Essa gravação não irá demorar. Identifique os adjetivos no texto. Então, esses são os adjetivos que apareceram na lição 1. Para ouvir a pronúncia, basta voltar à lição 1 e reouvir a história. Próximo exercício, dentro do número 4, são as letras C, D, E. Letra C é para combinar um adjetivo e um substantivo. Letra D é para dar o som à palavra da língua portuguesa por meio das letrinhas do Esperanto. Já veremos. E aqui formar frases livremente com o verbo este. Vamos lá. Então, como aqui é um pouco livre, você poderia ter escrito as seguintes combinações: honesta, la honesta persono, la granda biblioteco, la speciala semaino, la gentila amico, la bella birdo, la bona collaboranto. Então, para você que está na lição 1, provavelmente você combinou algo desse tipo. Aqui o exercício dá a tradução em português. Aqui na resposta eu só coloquei em Esperanto. Então aqui é a pessoa honesta, a biblioteca grande, a semana especial, o amigo gentil, o pássaro bonito e o colaborador bom, ou bom colaborador. Então, novamente, você pode pausar a hora que quiser para conferir o que você escreveu. Figure usando o alfabeto do Esperanto. Então, eu coloquei 2 exemplos. Casa, com o som das letras do Esperanto, é desse jeito, entre colchetes. Oxigênio é desse jeito, entre colchetes. Então, faça o mesmo padrão. Coloque entre colchetes o som. Isso poderia ser revertido também, conforme eu disse na lição. Poderia ser o contrário, a palavra estar em Esperanto e você querer dizer o som dela para alguém da língua portuguesa. E aí usar as letras, caso todas tenham, né? Do português para expressar o som. Então, por exemplo, caçada com os sons das letrinhas está aqui. Se você estivesse ensinando para um esperantista como se lê essa palavra em português, você usaria isso que está entre colchetes. Caçada. Aqui pelo som está caçada. Aqui pelo som está o cesto. Aqui o som é chave. Não confunda com tradução. Aqui é só o som. Abacate está aqui. Gema, com o som das letras Esperanto, é assim. A nossa gema de ovo, né? Cujo, como é que é o som? Dessa maneira. Cujo. Queixo, veja só, que interessante. Só o som. Queijo. Causa. E cheio. Olha só que bacana. Essa letra tem o som de X, não é? Chá, xe, xi, xoxu. Ou CH. Aqui, forme frases usando somente a palavra este, que é um verbo. Espiritismo, estas, pela, ca speciala doctrina. Também é livre. Pode ser que você tenha colocado exemplos que não sejam nenhum desses aqui. La leono estas forta, o leão é forte. La prelego estis bona ca speciala, a palestra foi boa e especial. Mateu estas gentila ca honesta, sempre usando as palavras do texto
do vocabulário e dos exemplos que aparecem na gramática. Hipopotamo estas granda kai pesa. Hipopótamo é grande e pesado. Então, segue aqui a última série do exercício 4 da lição 1. Aí está, você pode pausar. E essa letra F, você pode pegar as frases as próprias frases anteriores, as combinações de adjetivo com substantivo, e colocá-las no plural. Você pode aproveitar. Então, la honesta persono fica no plural, la honestai personoi. La speciala semaino fica la specialai semainoi. E assim por diante. Letra G, complete as frases com adjetivo adequado. Então, aqui também é um pouco livre, mas tem que fazer sentido. O exemplo está dado aqui, com a manga e a laranja, com a tradução. Eu não escrevi a tradução, eu vou dizê-las. Petro kai Carlo estas amicoi, ili estas bonai amicoi. É uma sugestão de completar essa frase. Não coloque aqui grandai amicoi, tentando dizer que eles são grandes amigos. Não. Granda, aqui ó, granda biblioteca. É um adjetivo de tamanho e medida, não em sentimento aqui. Tá? Então, bona e amicoi fica mais adequado. Elefanto kai hipopotamo estas bestoi. Ili estas pesai bestoi. Todos conhecem o elefante e o hipopótamo, são animais, bestoi, animais. E eles são pesados, não é? Automobilo kai biciclo estas vehiculoi. Automóvel e bicicleta são veículos. Ili estas rapidai vehiculoi. Poderíamos ter completado dessa forma aqui. Né? Então, é um exercício livre, mas tem que usar a palavra adequada. Né? E tem. Nós não poderíamos usar aqui gentila e veículo. Né? Automóvel e bicicleta são veículos gentis. Não faz sentido. O próximo. Coloque no plural. La libro estas verda, o livro é verde, os livros são verdes. La libro estas verdai. La tablo estas granda, a mesa é grande. La tablo estas grandai. E assim vai. Então, aqui termina a correção, as soluções da lição 1. Se você está na lição 1, não prossiga na visualização dessa gravação. Saia dela agora para continuar no outro dia a lição 2. Para você que está agora na lição 2, segue as soluções da lição 2. Solvo della lezione 2. Então, para quem está na lição 1, não prossiga a partir daqui. Saia da gravação somente aqueles que estão na lição 2. Vejamos. Novamente, aqui as questões 1 e 2 são para copiar e rever o vídeo, para pronunciar com a sua própria voz o que lá está escrito. Então, está indicado a resposta com essas reticências aqui. 3. Letra A. Identifique advérbios. Ao meu ver, só tem 2 lá. Nocte, semaine. Advérbio derivados. Busca as palavrinhas com E, terminado em E. Identifique os tempos verbais. Então, foi a lição em que você viu como são os tempos verbais. Nessa lição, tem apenas no infinitivo. Legi, iri, veni, sidigi. No presente, estas folas dancas. No passado, nenhum. Futuro, estos. Futuro do pretérito não tem, que é o condicional.
e o imperativo estu. Então você pode pausar, já poderia ter pausado, para conferir com as suas respostas. Próximo. Letra C do exercício 3. Aqui é para completar com um advérbio correspondente a esse contexto. Então você pode pausar também e conferir. Enquanto isso, eu vou mostrando aqui. Honesta ago. Maria agas honeste. Se ela tem uma ação honesta, ela agiu honestamente. Maria age honestamente. Monata pago. Pagamento mensal. Ni pagos monate. Nós pagaremos, olha o futuro aqui, mensalmente. Semaina prelego. Palestra semanal. Chi prelegas semaine. Então, muitos oradores são assim, né? No caso aqui, ela. Ela faz palestra, né? Ela faz palestra semanalmente. Uma vez por semana ou duas. Iara reencontro. Encontro anual. Então, reencontro é encontro. Reunião, certo? Ili reencontros iare. Então, você vai ver o encontro anual, é porque as pessoas irão se encontrar anualmente. Ili reencontros iare. Esse tracinho aqui é só de completar. Eu não tirei, é só para indicar a lacuna. Lerta calculo. É um cálculo hábil. Com agilidade, com destreza. Carlo calculis lerti. Carlos calculou habilmente. Aí está. E agora aqui, acredito que aqui também é a última. Deixa eu ver. Isso mesmo. Da lição 2. E tem o item traduzir para o Esperanto com o exercício do advérbio. E aqui com os verbos. Portanto, essas foram aqui as respostas da tradução para o Esperanto. Pause o vídeo, vê se você acertou. Eu não preciso aqui. Tem a tradução, né? Está em português, vai para o Esperanto. Então, a princípio não tenho nenhum comentário aqui não. Tem um aqui, ó. Você notou, deixa eu ver. Tem comentário? Não, não tem. Essas são as respostas. Na letra E, traduza para o Esperanto também. Parece que lá estava português, mas era Esperanto que nós pedimos. E eu consertei. E aqui são os tempos verbais. Se ele trabalhasse, ela pagaria. Então fica assim, ó. Essa aqui é importante destacar. Se li laboros, chi pagos. E se tivesse escrito assim? Se ela pagasse, ele trabalharia. Mesmo, se chi pagos, li laboros. Então, o que eu quis com essas duas frases é mostrar para você que tanto o pagaria como o pagasse é feito com a terminação us. Pagaria, pagasse. Tudo bem? É isso. Colaboremos no centro. Aqui é ni, é nós, né? Ni cum laboro. Ni cum laboro. Em lá Espiritismo Centro. Muito bem. Aqui. É esse aqui. Ou não? Não, tá certo. Não tem comentário. Na mensagem espírita, um interessante tema. Que esse A aqui é o êxtase, tá bom? Este é ser, estar, haver. E aqui também uma frase interessante. Ontem eu, ele, ela e você trabalhamos com dedicação. Então, juntou essas pessoas todas aqui. Juntaram-se. Né? Então, ficou no plural, né? Rieram, mi, li, chi, caivi, labores, dedice. Então, a tradução é trabalhamos aqui.
Com isso, terminou a correção, as soluções da lição 2. Se você está na lição 2, não prossiga então a partir de agora, para que você não veja as soluções seguintes, que estão registradas nessa mesma gravação. Portanto, saia desse vídeo se você está na lição 2 e ainda tem que fazer as outras. Para você que terminou os exercícios da lição 3, aí estão as soluções. Solvoi della lezione 3. Portanto, somente para você que já fez as 3, né? A número 1, 2 e a 3. Os exercícios das 3 lições. Então, você pode assistir às soluções das lições 1, 2 e 3. Está bem? Quem está na lição 2 e na 1 não convém verificar as respostas antes de ter se esforçado em fazer as questões. Então, para você que recém terminou os seus exercícios da lição 3, vamos prosseguir. De novo, as questões 1 e 2 são para reassistir o vídeo, reassistir as lições, a lição, o texto, a gramática e o vocabulário, a fim de repetir e reescrever as frases em Esperanto. Muito bem. Já a questão 3 é específico da gramática. Vamos lá. Identifique as orações do texto que apresentam o acusativo. Então, eu identifiquei essas aqui. Por mi estas plezuro revide vin. Aqui está o acusativo. Rever você. Tu me povas help vin? Eu posso ajudar você? Olha aqui, o acusativo. Mi volas trinque akvon. Né? Que o orador, o palestrante, falou essa frase. Está aqui o acusativo. Foram as identificadas. Novamente, como exercício, eu pedi esse item aqui. Os tempos verbais. No infinitivo, agora na lição 3, encontramos voyade, revide, help, trinque. No presente, cutimas, fartas, volas, povas. No passado, alvenes, labores, voyades, revenes. No futuro, estos parolos. No futuro do pretérito, nenhuma. No imperativo, esto veno. Então, você já deve ter pausado para conferir essas respostas. Número 3, mais 2 itens para os próximos exercícios, consultar texto, gramática e vocabulário. Então, agora é traduzir para o Esperanto. É um exercício de acusativo. Eu a vejo, eu vejo ela. Mi vidas Shin. Esse é o exemplo. Esse é um exercício aí. Então, aqui estão as respostas. Pause a gravação e verifique se você acertou. O exercício 3, letra C. Eu quero destacar, logo de início, esta aqui. Em português é possível usar esse formato de expressão. Ela vê-lo-á. O que significa isso aqui? Que ela vai ver ele, né? Esperanto não tem essas formas assim, né? Simplesmente você interpreta o que está acontecendo nessa frase. Que ela vai ver ele, está no futuro. Ela vê-lo-á. Então, she vidos lin. Ela, ao pé da letra, verá ele. Então, ela vê-lo-á é isso aqui. Em Esperanto fica assim. E aqui eu quero também, ó, você se viu. Imagine você diante do espelho. O que aconteceu com você? Você se viu. O que vai ser esse ser?
vai ser o reflexivo? Não, para você o reflexivo é o próprio vi. Então vi, vides, vim. Você viu você. O reflexivo, se, é apenas para ela, ele e eles. Não tem nenhum caso aqui, mas terá à frente. Então, se fosse ele se viu e ela se viu, aí seria com o reflexivo se. Veja-nos também vale a pena comentar. Aqui está pedindo para alguém, né? Que você veja-nos ou vocês vejam-nos, né? Poderia ser aqui, mas aqui é veja-nos, é você. Vidunin, vidunin, veja-nos, veja-nos. Aqui também pode ser vejam-nos, conforme o contexto. Se não tivesse isso aqui, né? Em português. Traduza para o Esperanto. Aqui é um exercício de acusativo também, porém com frases mais completas. Pause o vídeo e verifique se você acertou as respostas. Repare que todos esses verbos são verbos que causam uma ação. Tem alguém que faz a ação e alguém que recebe. É o verbo ajudar, o verbo divulgar, comer, né? Ouvir. Mas no meio, agora sim, no meio desses exercícios, eu coloquei uma que não recebe o acusativo. Veja aqui, onde que eu coloquei. Não foi nesse exercício? Foi aqui. Em uma semana há 7 dias. Tradução. En uno semaino esta septagoi. Aqui não tem acusativo. O verbo ser é um verbo de ligação, está bem? Então, repare que no meio há várias frases que têm o acusativo. Eu coloquei essa que é um exemplo de um verbo. O verbo ser, estar, haver, não recebe acusativo aqui não. Então, observe isso. Tem alguns verbos em Esperanto que são verbos que não recebem, não são verbos transitivos, né? Vejamos então. E aqui eu vi Maria e os amigos dela no centro espírita. Me vides Marian, eu vi Maria, então ela sofreu ação. E os amigos dela no centro espírita. E amigos dela. Dela é Shia. Plural Shiain. Acusativo Shiain. Mi vides Marian, kai Shiain amicoin. Em lá Espiritismo de Centro. Muito bem. O pronome possessivo será esclarecido na lição, né? Então, essas são os comentários para esse exercício aqui. Nenhum mais aqui. Verifique se você acertou. Lembre-se o que está no plural. Respeite aqui também o tempo verbal. Comerá, mandios. Seguindo, o que acontece agora? Aqui. Então, mais uma série de questões, ainda da lição 3, que é a última, não é? É a última. Foi uma lição com bastante exercício, por ter alguns itens importantes da gramática aí. E, inclusive, o pronome possessivo, que agora mesmo eu citei, né? Então, tem a parte numérica aqui. Veja aqui a parte numérica. Não, possessivo não. Aqui escreva os numerais em Esperanto. Então aqui 87 ficou okdeksep,
verifique se você acertou. Pause aí a gravação, confira. 1500 ficou 1020. Aqui do milionoi, substantivo aqui, miliono, não esqueça, vai ter que vir no plural, se for mais de um. 300, que vem 1000, e só porque não tem mais nada ali depois. E aqui numerais, um exercício com numerais ordinais. Segundo salão, dua, salono. Ou escrito dessa forma numérica. O 2 com um tracinho e o A do adjetivo. Pause e veja se você acertou as suas soluções. Muito bem. Aí está. E não esqueça aqui, 24ª hora do Dekvara Horo. Colocar o item, o tracinho, o hífen, é obrigatório no caso de numeral ordinal aqui. E agora que você recém terminou a lição 3, saia desse vídeo, saia dessa gravação, porque você ainda fará a lição 4. Não prossiga, porque agora teremos as respostas da lição 4. Solvoi della lezione 4. Então, para quem já fez os exercícios da lição 4, esse é o momento de verificar e conferir as respostas. Vejamos. No item 1 e 2, o mesmo acontecendo, esse pedido constante de rever o texto, o vocabulário e as palavras que estão no exemplo na gramática e copiá-las e também pronunciá-las. No item 3, identifique as orações do texto que apresentam o acusativo. É um exercício também que passou a ser constante a partir do momento que começamos a explicar o que era o acusativo. É justamente para que você reforce bem o entendimento do acusativo. Então, nessa lição 4, as frases onde o acusativo aparece são essas. Pause o vídeo e verifique se você acertou. Aqui, vamos ver se eu tenho algum comentário. Creio que talvez só nesta, que é a pergunta feita lá na leitura do livro, né, Fonte Viva. Kion malbonan li faris. Ou seja, esse é o sujeito, aqui é o verbo fazer, ele fez o que ruim. Então, por isso está marcado aqui com acusativo. Kion malbonan li faris. Ele fez o que ruim? Geralmente a gente pergunta-se o contrário, né? O que ruim ele fez? O que de ruim? Né? Tanto em Esperanto quanto em português. Então, por isso tinha que estar marcado. Muito bom. Seguindo aqui, B e C, questão 3. Exercícios B e C. De novo aqui insistindo para que você acostume bem a identificar os tempos verbais. Bom, dessa lição 4, essas são as palavras encontradas. Pause e verifique. Na letra C, traduz as frases para o Esperanto. É um exercício de pronome possessivo. Na lição 3, aquele exercício final, eu estava falando agora mesmo, em que eu coloquei shiain, amikoin. Então, ali foi só um detalhezinho, mas o pronome possessivo é explicado agora na lição 4. Então, poderia você ter tido alguma dúvida
quando você estava na 3, porque de fato eu coloquei ali uma única palavrinha que estava explicada na lição 4, na lição posterior. Muito bem. Agora aqui tem o exemplo que está em português. De novo, é colocado um contexto na primeira frase e a segunda é escrita em função da primeira. Então, a segunda frase é obtida por sugestão da primeira, certo? L'automobilo appartenas al ni, eu estou falando do automóvel, né? E de nós. Então, nia automobilo estas rapita. É a oportunidade para usar o pronome possessivo. Então, se você fez desse jeito, repare aí, confira com as suas respostas, pause o vídeo e veja se você acertou. A primeira aqui, ó, esse seu livro é o livro dela, por isso é Chia Libro. A casa de João, sua casa é a casa do João, então é ele. Logo é Lia Domo. O pássaro canta belamente, então o canto é do pássaro, né? Seu canto. Pássaro é um animal, então você usa di. Dia canto. E aqui no plural é para você perceber o uso correto do pronome. Olha que interessante, a frase é a mesma. Seu canto é belo, aqui em cima e embaixo, mas olha a precisão do Esperanto. Aqui é dia canto, você está falando de um pássaro. E aqui é de mais de um pássaro. Ó. E lia canto, o canto deles é belo. Viu? Que importância. Então, para o português, esse seu, sua, pode ser qualquer coisa, depende do contexto. O Esperanto, ele já marca com precisão do que se trata. Se João viesse, você veria seu chapéu e seus livros. O chapéu dele, do João, e os livros dele. Então, aqui é para você tanto marcar com acusativo, é um exercício de acusativo, de plural e de pronome possessivo. Se Johanno Venus rodiam, vividos liam chapelum. Você veria o chapéu dele. Está no singular. E os livros estão no plural, né? E seus livros. Kai liain libroin. Exercite também essa pronúncia, viu? Lembrando que o N, a ponta da língua vai no alto da boca. Liain, libroin. Quase pondo uma vogalzinha depois do N, mas sem exagerar. Liain, libroin. Está bem? Nós vamos ver outros aqui. E aqui segue também com o último, né? Vamos ver se tem algum aqui. Aqui. O que eu quero dizer na pronúncia. Sian libron. Quase pondo uma vogal. Sian libron. Porque assim você destacará o acusativo na hora de falar. Escreva na forma de citação indireta. Aí estão então as respostas. Pause o vídeo e confira para verificar se acertou. Aqui nesse exercício, o vi pode ser você ou vocês. Né? Eu interpretei como se fosse vocês. Jesus falando para uma multidão. Iesuo diris. Vi amo. Então pensa numa multidão. E agora, nós que estávamos na multidão, narramos o que aconteceu. Iesuo diris que ni amo. Jesus disse que nós amemos. Não é isso? Não faz sentido?
Paulo parou-lhes mi iros ao la Spiritismat Centro. Então, Paulo falou, eu irei ao centro espírita. Então, ele falou que ele irá ao centro espírita. Agora nós vamos narrar o que Paulo disse. Paulo parou-lhes que li iros ao la Spiritismat Centro. O Paulo falou que ele irá ao centro espírita. Então, aqui é li. Mateo Petis. Mateus pediu. Vivendo com via libro. Ele falou para nós. Ou para uma multidão, já que o vi pode ser vosso, né? Pode ser vocês. Então, pode ser venham com vosso livro, né? Com o livro de vocês. Ou venha com o seu livro. Então, fica assim. Mateo Petis. Que me, eu interpretei como se ele estivesse falando para mim, para uma pessoa. Mateus falou, pediu. Vi, você, eu. Vi vendo com via libro. Então, que me vendo com mia libro. Se fosse para vários, seria que ni vendo com nia libro, né? O nosso livro. Nosso livro. Petro diris al Maria. Agora, ele está falando para uma outra pessoa. Um pouquinho diferente das outras. Vamos lá. Mi legis viam libram. Kai morgal mi legos viam libram. Ele falou isso para Maria. Eu li o meu livro e amanhã eu lerei o seu livro, o livro de você, né? O vosso livro, o teu livro. Ele falou isso para Maria. Então, como fica na citação indireta? Ou seja, como se nós tivéssemos presenciado e nós estaríamos contando isso. Ou a própria Maria. Né? No caso, tem que ser a nós mesmos. Nós assistindo. Como se fosse um trecho de um filme, por exemplo. Porque aqui nós vamos narrar com a Maria. Petro diris al Maria que li, o Pedro, legi sian libram, olha aqui o pronome reflexivo. Sian libram, kai morgal legos sian libram. Então o Pedro disse para Maria que ele leu o livro dele. Aqui, ó. O si reflete o li. E o xi também. Tá certo? O si é pronome reflexivo do ele, ela e do eles. Ele leu o seu próprio livro e amanhã lerá o livro dela. Não é isso? Aqui, ó. Viam livro, o livro dela. Ele falou para ela. Então, essa é a resposta do exercício D, número 3 aí. Aqui precisou comentar esses detalhes, né? Tem um outro aqui, ó, que eu vou comentar agora. Você poderia dizer assim, eu coloquei li aqui, ó, que li legis sian libro, ele leu seu livro, e amanhã, né, kai morgan li legos sian, colocar o li aqui, não precisa, porque ele já está regendo aqui. Se tem aqui uma série de orações separadas pelo Kai é E, né? Basta colocar só um aqui, o sujeito. Ele leu, então aqui ele é que lerá. Não precisa pôr o li aqui, mas está certo se colocar também. Forme palavras compostas. Aqui estão as palavras compostas. Você vai pausar aí e verificar se acertou. Nasotuco é a toalha de nariz, é o lenço. Bushtuco é a toalha de boca, é o guardanapo. Aqui eu preferi bush, sem o, bushtuco, é assim que diz. É melhor de pronunciar do que bushotuco. Bushotuco está correto também. Aqui poderia ser nastuco. Nastuco, poderia. Aqui poderia ser poxotelefono. Eu preferi poxtelefono. Veja como é que a pronúncia flui melhor.
Aqui poderia ser bus halteio, mas fica mais fluente bus halteio, parada de ônibus, ponto de ônibus, telefone de bolso. Letero questo poderia ser caixa de carta, mas leter questo soa bem melhor. Hor montrilo também. E assim terminou as soluções da lição 4. Então, se você apenas chegou até aí, se você já chegou até a lição 4, pode sair dessa gravação para que não veja as soluções propostas da lição 5. Solvoi della lezione quinta. Soluções da lição 5. Então, se você está agora, se você já fez a solução 5 e já fez o exercício, esse é o momento de conferir as soluções. Novamente, a 1 e a 2 é para reler, reescrever, escrever o que está em Esperanto. Então, a partir do 3, aqui na letra A, eu insisti um pouco com o acusativo, de novo, que é importante identificar o acusativo, porque é um item diferente do que estamos acostumados na língua portuguesa, embora a língua portuguesa tenha suas formas de acusativo, só não é padrão. E aqui, no Esperanto, é sempre a marcação pela letra no. N em português. Então aqui estão as frases que eu identifiquei contendo o acusativo, né? Aqui, ó, agrablain, Diana cantas agrablain, tranquiligain, spiritismain, canzonain. Aí está o Ludovico luda sian guitaron. Tem um acusativo aí. Então pause e verifique se você acertou. Próxima questão, próximas questões, exercícios. Identifique os tempos verbais, também insisti nesse item. Na lição 5, para você procurar os tempos verbais aprendidos já na lição 2, né? Aí está. A maioria é do presente. Pause e verifique se você acertou. No item C, usando particípios. Então, começa o primeiro exercício com particípio aqui, tanto ativo quanto passivo, para você se acostumando a esse ponto especial do Esperanto. Dentre outros, esse é um deles, é especial. Então, eu coloquei aqui o doutor que consulta um paciente. Aqui ele consulta, aqui ele consultou e aqui ele consultará. Então, nas três situações, ele é o ativo e o paciente é o passivo, né? Então, ele é o consultante, né? E o paciente é o consultado. Só que o Esperanto marca os tempos. Então, doctoro consultis la pacienton. Já consultou. Então, doctoro estas la consultinto. Ele foi o consultante, o consultador. Paciento estas la consultito. Então, ele foi o consultado. Doctoro consultos. Consultará o paciente. La pacienton. Doctoro estas la consultonto. Então, essa consulta vai acontecer ainda. La paciento estas la consultoto. Ele será consultado. O mesmo se dá agora com essas três outras. Apenas mudamos o nome e o verbo. Então, se você foi atento, você colocou essas respostas. E aí, a lição 5 prossegue aqui. E você pode pausar para ver se acertou as respostas pedidas por cada uma das questões. O exercício 3D, ele usa só particípio passivo.
Livro que foi pago é passado, então pagita libro, o verbo pagar. Filme que está sendo visto, ele está sendo visto, é presente e ele está recebendo essa ação de ser visto, né? Então é vidata philumo. Carta a ser escrita, isso é futuro. Ela será escrita, então é scribota letero. Tema que está sendo falado nesse momento, presente. Falar é parole. E aqui é temo. Então, parolata temo. Pessoa que foi ajudada, ela já foi ajudada. Então, helpita persona. Sufixo in na letra E, sufixo et e eg na letra F. São dois exercícios bem simples que eu deixo aí para você pausar e simplesmente conferir. Aqui só eu não tive espaço para escrever frequentadora, mas eu digo agora que é frequentadora. Frequentantino. E o único detalhe que, quando vimos lá a segunda lição, o título era Maria la nova frequentanto. Então, eu coloquei como frequentador, mas isso não tem problema, porque eu não quis introduzir o sufixo in naquele momento. É um assunto mais para frente. Então, ficou como uma palavra geral, frequentanto. Não há problema nenhum. Está bem? E aqui, na verdade, vai apenas dar maior precisão. Então, o título lá poderia ser Maria la nova frequentantino. Não teria problema. Mas a palavra já ficaria um pouco grande. Aí está, então. A partir daí, terminou, então, aqui as soluções. E eu digo a você que para a lição 6, o único exercício, e não terá, não precisa, né, de soluções, o único exercício que terá na lição 6 é reescrever e falar novamente as frases que estão em Esperanto para você treinar o que lá está, o que lá foi abordado. Então, todas as frases e textos que estão na lição 6, você copie no seu caderno e depois pronuncie novamente, por meio de revista também, né, da gravação. Você trava e destrava o vídeo para ouvir a pronúncia e repetir, na lição 6. Né? Portanto, não temos por isso não temos as respostas do 6, porque é só para copiar os textos e exercitar a fala. E aqui eu deixei apenas o formato que a maneira como nós terminamos as nossas lições. E finalizo com isso aqui. Né? Aqui termina o curso temático. O nosso curso temático terminou aí. Parabéns se você seguiu com disciplina as orientações para a realização do curso. Se você seguiu todas aqueles roteiros que foi apontado. E agora você siga em frente. Faça outros cursos básicos. Eu mesmo fiz vários na época que eu estava aprendendo, com autores diferentes. Cada um traz o seu ponto positivo, né? A sua forma de apresentar. Sempre um curso básico para outro acrescenta sempre. E depois você avança um pouco mais com outros cursos mais avançados. Inclusive, como você viu, a lição 6 deu indicações de curso que você poderá fazer. Desejo a você muitas alegrias com o Esperanto. E aqui, quem deu o curso para vocês fui eu, Evandro de Freitas, agradecendo a todos e desejando aí
Que vocês tenham muito sucesso. Abraços.